Tome o teu lugar, abra a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 5. Quantos estão comigo, digo amém. Atos capítulo 1, versículo 5. Versão revista atualizada. Disse o Senhor Jesus. Quem disse? Jesus. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, até o Rio Grande do Sul, até a cidade de Canoas, até Porto Alegre, até a região metropolitana. Aonde você mora, aonde você habita, aonde você passar, nós vamos nos tornar testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Diga amém. E o Senhor, no verso 9, continuando, dita estas palavras, foi Jesus elevado aos céus. Diga aos céus. As alturas é os céus. Eles olhando, a nuvem o encobriu dos seus olhos. Diga amém. Jesus deixa uma promessa do Espírito Santo para os seus discípulos, não para o mundo, para os que creem, porque ele disse que o mundo não pode receber o Espírito Consolador. E ele retorna para onde, igreja? Para o céu. Ele retorna para o céu. Onde está Jesus agora? Na terra ou no céu? Houve um tempo a qual, se nós estivéssemos vivos e nós estivéssemos no Oriente Médio, nós estivéssemos naquelas terras, na época de Jesus, tu teria uma grande oportunidade na tua vida, que tu poderia enxergar Jesus com teus olhos, vê-lo face a face. Grande número de pessoas tiveram essa oportunidade. Quem gostaria? Porém o apóstolo Paulo escreveu que se alguém viu Jesus na carne, agora ele não está mais daquela maneira, ele tem um corpo glorificado. E nós veremos esse Jesus poderoso, a qual João já relata que viu no céu. Então, por alguns dias, os discípulos de Jesus ficaram realmente em apuros. Eles não tinham Jesus e eles também não tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele retorna com Jesus para o céu. Então, algum tempo eles ficam sem esse poder, sem esse revestimento, sem a descida do Espírito Santo. Eles provaram sim do renascimento espiritual alguns momentos antes, mas não do enchimento pleno do Espírito Santo. Mas eles permaneceram orando. Diz que eles permaneceram orando. O Pentecoste vem para quem anseia por ele. Vamos a Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, todo o lugar onde estava assentado. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Primeira boa notícia é que quando vem um Pentecostes, Deus não deixa ninguém de fora.
Ele enche as crianças, Ele enche os anciões, Ele enche os adolescentes, Ele enche os jovens, toda a congregação, todos, cada um deles pousou uma chama da unção sobre a sua cabeça. O Espírito Santo retorna à terra na sua plenitude. Quem desceu? O Espírito Santo. Hoje você conhece pessoas que creem em Deus. Eu acho muitas pessoas que creem em Deus e não creem em Jesus. Mas algumas pessoas estão um pouco mais maduras. E tu acha pessoas que creem em Deus e creem em Jesus. Mas eu acho pessoas onde o reino de Deus está completo. Elas creem em Deus, elas creem em Jesus e elas creem no Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, nesta noite, um cristão verdadeiro que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você foi até a cruz, quantos tem Jesus como seu Salvador? Você foi até a cruz, e agora tem uma nova experiência para você. Depois da cruz, existe o Pentecostes. E com certeza eu estou falando para alguém que não conhece o Espírito Santo. Enquanto você não reconhecer o Espírito Santo como pessoa, que Ele tem olhos, Ele escuta, Ele tem boca, Ele pensa, Ele designa, Ele fala, Ele pode orientar tua vida e a minha vida. Temos a dificuldades de reconhecer o Espírito Santo como pessoa. Diga por quê? Porque Ele não tinha um corpo como Jesus tinha quando vivia com os discípulos e se comunicava. Mas o Espírito Santo, não é porque Ele não tem um corpo, que Ele não tem todo o que uma pessoa precisa para se relacionar com você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele é Deus. Diga 3 em 1. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em um. Qual é a importância do Espírito Santo estar conosco hoje? A Bíblia diz que ninguém consegue dizer Senhor Jesus senão por uma atuação dele. Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pelo convencimento do Espírito Santo. Se algum dia você dobrou teus joelhos e pediu perdão pelos teus pecados, quem te convenceu deles foi o Espírito Santo. Quer ver? Rapidamente, vamos identificar em algum ponto da tua conversão, ele apareceu, talvez você não se deu por conta. Quantos lembram do seu primeiro dia de conversão? As pessoas pregando o Evangelho para você. Chegava a mãe, chegava o pai, o amigo, eu não sei como foi, mas chegou alguma pessoa e pregou o Evangelho, ok? Até aqui, ok? Você não era convertido ainda. Aquela pessoa pregava o Evangelho para você. Ela te recitava coisas do reino de Deus, ela falava de Jesus, ela falava alguns versículos bíblicos para você naqueles dias. E havia uma batalha espiritual com a tua alma. E quantos tentem puxar agora e relembrar? Você não tinha a impressão que tinha alguém perto de você querendo te convencer daquela verdade? Quantos sentiram essa impressão? Olha aí, que tinha alguém perto de você relembrando aqueles versículos bíblicos, relembrando aquela evangelização, e tinha alguém como que estivesse falando e você ficava pensando naquelas coisas todas. Lembra? Aí você foi e aceitou Jesus. Você nasceu de novo.
Agora eu vou te lembrar de mais um detalhe. Aí, naqueles dias tu leu a Bíblia, tu começou a buscar a Deus, e você agora é crente. Quantos são crentes? Ok. Tu não tem uma impressão agora que a voz não vem mais de fora, mas vem de dentro? Sim ou não? Não é mais do externo, vem de dentro, porque tu se tornou habitação do Espírito Santo. Habitação do Espírito Santo. Ele está em você, Ele está dentro de você. E todos nós devemos receber o Espírito Santo após a nossa conversão. E o exemplo perfeito disso é Paulo, e eu vou orar. Atos capítulo 9, versículo 1. Pega isso. Só fala do Espírito Santo quem recebeu o Espírito Santo. Ah, porque tem gente que não fala, porque tem gente que... porque para eles não é real. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir na sinagoga de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram considerados do caminho, homens como mulheres, levassem presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, presta atenção, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu derredor, caindo por terra. Vou traduzir para os dias de hoje: caindo pelo poder de Deus. Diga aleluia. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem ficaram emudecidos, ouvindo a voz, porque a conversão é para todos, dá glória a Deus, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo por terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias, durante nada comeu e bebeu. Sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele passou pela cruz, ele se converteu. Muitos vão se converter nesta noite, muitos já se converteram, estão nesse estágio. Esta é a cruz, é o Senhor Jesus se revelando para mim, se revelando para o Arthur, se revelando para a tua vida. Agora, diga: tem mais de Deus, tem mais de Deus. E aí que alguns não entram, por medo, timidez, eles não entram. Vamos ver o que aconteceu com Paulo. Verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Jesus numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Quando o Senhor falar contigo, diga: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama direita, a casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pensa numa palavra de conhecimento que o Senhor deu a esse homem. Endereço, CPF, tudo. CEP, perdão. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias não sabia que ele já estava convertido. Verso 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, uma pessoa escolhida. Você é uma pessoa escolhida, você é um vaso escolhido, você é alguém que Deus trouxe aqui nesta noite para te dar uma unção nova, um encontro com o Espírito Santo. Tu pode estar achando tudo estranho, mas até o final do culto tu vai entender e nunca mais tua vida vai ser a mesma. Diga glória a Deus. Levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei o que importa sofrer pelo meu nome.
Então foi Ananias, presta atenção agora no Pentecoste. Então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ele colocou a mão e disse a Paulo: seja cheio do Espírito Santo. Sabe, Arthur, algumas pessoas ficam assim: ah, será que eu falo com o Espírito Santo? Será que eu recebo o Espírito Santo? Será que eu digo que eu quero o Espírito Santo? Olha a revelação. O Ananias disse: o próprio Jesus Cristo quer que tu seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, Jesus quer que você conheça o Espírito Santo. 7 cartas são escritas em Apocalipse. Quantas cartas? Você vai ler de tema de casa elas. 7 cartas, 7 igrejas representadas, 7 regiões, 7 pastores, 7 mensageiros. Recomendações diferentes para cada uma igreja, mas uma recomendação em comum para todas as igrejas. Qual era a igreja? A recomendação comum para todos os pastores, para todas as igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. A igreja que tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Essa recomendação é enviada para todas as igrejas da face da terra. Ouçam o Espírito Santo. Paulo ficou cheio, recebeu um Pentecostes, o Espírito Santo tomou a vida dele. Se você se converteu, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, eu estava em casa, eu tinha passado pela cruz, mas não tinha provado ainda o Pentecostes. E eu estava orando na sala da casa dos meus pais, e buscando a Deus, escutando um louvor do Paulo Figueiró da época. Estava adorando, e buscando a Jesus. Quando você busca Jesus, Ele te batiza com o Espírito Santo. E eu senti que veio algo do alto, e veio algo do céu, e encheu aquele ambiente. Eu senti poder, diga poder. Virtude, diga virtude. Uma substância, algo real, como que você entrasse na água, mas aquela substância entrou em mim, e eu fiquei cheio. Eu ouvi barulhos de asas. Cada um tem uma experiência, e eu compreendi. Não naquele momento, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele momento eu nem conhecia o Espírito Santo, mas quando tu tem sede de Jesus, fome de Jesus, isso atrai o Espírito Santo para a tua vida. Quantos são apaixonados por Jesus? Diga: Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Ele encheu minha vida. Sabe, depois de um tempo eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, e eu conheci a pessoa do Espírito Santo, do pastor Benihim, e eu aprendi algo. Essa presença de Deus é a presença do Espírito Santo. Essa revelação que eu sinto quando eu leio a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia Sagrada, algum capítulo, e você já tinha passado por ali várias vezes, e de repente você lê algo e salta aos olhos. É ou não? Sim, salta aos teus olhos. Aquilo vem aos teus olhos. Nossa, quantas vezes eu já passei aqui. Nossa, o que aconteceu? O Espírito Santo te deu uma nova revelação.
e aquilo criou vida em ti. Sabe por que muita gente está na letra? Porque não há revelação mais. Porque o único que pode trazer a revelação dos céus é o Espírito Santo. E quem ama Jesus dá atenção e reverência para o Espírito Santo na terra. Quem sentiu a presença de Deus hoje, levanta a mão. A presença do Espírito Santo. É Ele. É Ele. É Ele. É o Espírito Santo. Tu viu que Ele está contigo? Tu viu que Ele está contigo? Tu viu que você não está sozinho? Tu sente uma presença? Tu sente um arrepio? Uma energia diferente? É o Espírito Santo. Diga olá, Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está na tua casa. Ele está no teu carro, no banho, em qualquer lugar. Você pode sentir o amado, precioso Espírito Santo, o selo da redenção, o selo do arrebatamento. É Ele. Nunca mais estive sozinho. Sabe, nos meus primeiros dias de conversão, eu orava e clamava, e eu aqui embaixo, eu tinha um sentimento dentro de mim, que eu estava na terra e Deus no céu, e eu não estava errado. E eu orava e clamava, orava e clamava, orava e clamava, mas eu vou te ser sincero, eu me sentia meio longe, eu me sentia meio sozinho. Quando me foi revelado que eu não estava mais sozinho, a minha vida espiritual ficou completa. Eu vi Jesus, obrigado, tu retornou para o céu, tu está no céu, mas tu retornou pelo Espírito Santo, e eu sei que o Senhor está aqui. Quantos conhecem o Espírito Santo? Agora eu quero te dizer algo, olha só que interessante. Atos capítulo 2, o Espírito Santo volta à terra, vem à terra, está na terra. O Espírito Santo retornou ao céu? Retornou ao céu? Você pega Atos capítulo 2 e vai até o final do livro de Apocalipse, e não tem um versículo bíblico do Espírito Santo retornando ao céu. Sabe por quê? Porque Ele ainda não retornou. Está aqui. Ele está aqui. Ele não retornou. Ele não voltou. A Bíblia relata a chegada de Jesus em Maria, o retorno de Jesus ao céu, e a Bíblia narra a chegada do Espírito Santo em Pentecostes, e não narra mais o retorno do Espírito Santo ao céu, porque o Espírito Santo ele continua na igreja, ele está na igreja. Sabe quando que o Espírito Santo retorna? Quantos querem saber? Com o arrebatamento da igreja na face da terra. Ele impede o anticristo. Agora, Paulo foi cheio, sim ou não, igreja? Eu acabo em 2 horas. Calma que tem gente aí que já quer ir embora. Paulo foi cheio, sim ou não? Sim. Quando você é cheio do Espírito Santo, não te dá vontade de que outros sejam cheios do Espírito Santo? Diga para quem está ao teu lado: leva o Pentecoste. Leva o Pentecoste, leva o Pentecoste, leva o Pentecoste, leva o Pentecoste. Atos capítulo 19, verso 1. Faz um Agnus Dei aí, amado. Atos capítulo 19, versículo 1. Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, quem? Paulo
Passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, Paulo pergunta a eles: porventura vocês recebeste o Espírito Santo quando crestes? Uau, diga uau. Paulo encontra os discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Diga misericórdia. Quantas pessoas nós encontramos assim ainda, igreja? Igreja, aqui era uma parte da igreja. Aqui era uma parte de discípulos. Quantas igrejas você conhece que não ainda ouviram sobre o Espírito Santo? Quantos discípulos, quantos irmãos nós conhecemos, nós nem ouvimos sobre o Espírito Santo? Porque sabe por que muitas pessoas não querem entrar na matéria do Espírito Santo? Porque com a matéria do Espírito Santo, a questão do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo é o seguinte: o pastor perde o controle e assume ele. A igreja não controla mais nada, quem a controla é o Espírito Santo. Os cultos são controlados pelo Espírito Santo. Por isso, amado, eu não tenho como botar o horário de término do culto, porque eu não sei quando vai acabar o culto, porque isso depende dele, da pessoa do Espírito Santo. Se eu colocar horário de largada e horário de saída, eu estou dizendo: Espírito Santo, fica dentro do meu quadrado. Mas quando eu coloco horário de largada do culto e não tem horário de encerramento, eu estou dizendo: eu não sei o que vai acontecer nesta noite. E os cultos não podem ser iguais. Já teve vários cultos aqui que não teve a pregação clássica. Teve culto que nós já começamos apelo na hora. Porque Deus não se manifesta só no final. Deus está aqui desde o começo. Ele se manifesta a hora que Ele quer. Nós não podemos controlar. Nós somos controlados. É Ele que nos enche. Por isso que quando Ele encher a tua vida, a coisa maravilhosa que tem é ser controlado por Deus. É ser guiado por Deus. É ser governado por Deus. Vamos adiante? Verso 3: então Paulo perguntou: em que pois fosse batizado? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João não realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. 12 homens. Quantos foram batizados com o Espírito Santo? Meia dúzia? 7, 8? Todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos vão ser cheios do Espírito Santo hoje. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, você está apto a ser cheio do Espírito Santo. Hoje se comemora no mundo todo o culto que é batismo de Pentecoste. É Pentecoste descendo sobre a terra. E nós estamos comemorando como igreja aqui, dia de Pentecostes, para relembrar que um dia a igreja foi visitada, que um dia a igreja recebeu a unção do Espírito Santo. E a boa notícia é para você, deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito por medida. Deus não te batiza 30%, depois 70%, depois 100%, não, diz que quando Ele batiza alguém, Ele é cheio do Espírito Santo. E mais uma coisa, começa a orar em línguas. Mais uma coisa que eu vou te dizer para ti: não existe duas igrejas. Quantas igrejas existem? Quantas igrejas Jesus tem? Ministérios tem vários. Quantas igrejas Jesus tem? Quantos corpos Jesus tem? Ele tem um corpo que é a noiva. A igreja primitiva nasceu
E nós somos a continuação daquele Pentecoste. Meu Deus, nós temos que levar essa chama adiante. Não existe duas igrejas, existe uma igreja. Nós somos a continuação da igreja primitiva. Nós devemos honrar o que aqueles irmãos honraram. Eles pagaram um preço, eles ficaram orando, eles ficaram clamando a Deus. O Espírito Santo desceu, e nós temos que levar o Espírito Santo para todas as pessoas. Jesus para todas as pessoas, Deus para todas as pessoas. Se tu for cheio hoje, tu vai levar para o teu pai, tu vai levar para tua mãe, tu vai levar para tua esposa, tu vai levar para o teu chefe, tu vai levar para todo mundo. Deus quer te usar. Levanta a tua mão. Como Paulo, Deus quer te... Eu vejo vários Paulos aqui. Eu vejo vários Paulos aqui. Eu vejo vários Paulos aqui. Arthur, eles vão passar nos lugares e vão dizer: vocês já receberam o Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo. Eu quero ser hoje. Sabe o que eu quero ser hoje? Eu quero ser um Paulo para a tua vida. Eu estou te perguntando: você já recebeu o Espírito Santo? Meu Deus! Meu Deus! Se você quer o Espírito Santo, corre aqui na frente agora. Corre, 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 corre. Vai, Arthur. Vem, vem, vem. Encosta no altar, encosta no altar. Encosta, 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 encosta. Encosta no altar, rápido, rápido. Mais retorno para mim, mais retorno para mim. Vem, 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 vem. Quem quer, vem, quem quer, vem. Eu quero convidar a igreja: sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. É o teu tempo, é o teu tempo. É o teu tempo. Digno de louvor. Digno de louvor. É o teu tempo. Tu és santo. Santo. Cante. É o Senhor poderoso. Digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo, é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Eu estava em oração. E eu pedi a Deus para que Ele enchesse todos vocês hoje. Todos vocês. Talvez é a tua primeira experiência com Deus nesta noite. É a primeira vez que você está respondendo um apelo desta maneira para alguns, para serem cheios do Espírito Santo. Para alguns soa até estranho, mas eu quero que você não tenha medo, porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes, diz a palavra. Eu não vou descer agora,
Eu quero que todos vocês tenham a sua busca pessoal agora. Ele vai começar a encher a igreja. Encher a igreja. Eu quero que os músicos também recebam. Eu só preciso que vocês façam algo. Tenham sede de Deus. Ninguém fique andando. Ninguém ore por outra pessoa. Porque é um momento agora muito particular. Não atrapalhe ninguém. Não atrapalhe ninguém. Os intercessores comecem a orar. Se há alguma doença, algum trauma, quando Ele te encher, isso vai passar e o mal vai cair. Se há algum vício, alguma dependência, algum temor, algum medo, e Ele me disse agora que vai distribuir dons espirituais. Eu quero os músicos todos intercedendo agora. Feche os teus olhos e diga: eu quero receber o Espírito Santo. Toda a igreja começa a orar em línguas. Eu já estou sentindo o poder do Espírito Santo. Eu já estou sentindo o poder do Espírito Santo. Começa a receber mais fogo. Seja cheia do Espírito Santo. Aí está, aí está. Aí está, aí está. E de repente veio do céu um som. Deixa a igreja orar mais. Mais, receba mais. Levanta as tuas mãos lá atrás, aqui na frente. Pai, derrama o Espírito Santo sobre essa congregação. Papai, derrama mais o Teu Espírito Santo sobre essa igreja. Faz tremer esse lugar, Senhor. Nesse dia de Pentecoste, Deus, em memória ao Pentecoste, ao que Tu fez, Deus. Derrama sobre os sedentos a Tua unção. Derrama sobre os sedentos. Receba. Receba. Receba, receba o teu Pentecostes. Ora alto, ora alto. Eu estou sentindo um calor, eu estou sentindo um fogo. Ninguém ore com ninguém, é você e Deus, é o teu particular, ser cheio. Não tenha medo, não tenha medo. Só te entrega. Só te entrega. Te entrega, te entrega, te entrega.
Eu estou vendo línguas de fogo caindo do céu. Aonde chega o Espírito Santo, os demônios têm que sair. Aonde chega o Espírito de fogo, o diabo tem que sair. Ore, ore mais alto. Espírito Santo. Senhor, a minha oração nesta noite é por essa mulher, é por esse homem que ainda não recebeu o Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, esta pessoa, Deus, agora. Batiza, Senhor, esse homem agora, Deus. Dá a ele, Senhor, concede a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Começa a receber, você que não recebeu ainda. Começa a receber, tu começa a sentir o calor agora. Tu começa a sentir o teu corpo tremer agora. Tu começa a sentir o fogo do Espírito Santo. Aí está o poder de Deus vindo pela tua vida. Aí está o poder de Deus vindo. É para você mesmo. Abra teu coração. Agora começa a orar em línguas estranhas. Não fala mais português. Não fala mais português. Começa a falar em línguas. Começa a ser renovado em línguas estranhas. E quem já foi batizado recebe um segundo enchimento. Recebe o segundo enchimento. Receba. Está por toda a igreja. Por toda a igreja. Por toda a igreja. Por toda a igreja. Está passando por toda a igreja. Por toda a igreja. Te entrega, não te distraia, te entrega, te entrega, te entrega, te Hoje é Pentecostes. É Pentecostes, é Pentecostes. Dê a mão para quem está do seu lado. Dê a mão para quem está do seu lado. Prepara o louvor, Arthur. Dê a mão, dê a mão, dê a mão. Eu vou contar até 3. E eu vou orar a Deus para você receber o fogo de Deus como nunca antes na tua vida. Dá a mão para quem está do seu lado. E começa a orar agora por essa pessoa, para ela ser cheia. Prepara power. Prepara power. Começa a orar por essa pessoa.
Alto louvor no altar aqui, mais alto o teclado, Arthur, mais alto. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Eu te garanto, tu vai sentir o que tu nunca sentiu antes. Vai ser a maior unção. Senhor, eu quero agora uma transferência de unção, uma transferência de poder por toda a igreja, por toda a igreja. A maior experiência deles, a maior experiência deles. Vem, 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 começa a enviar um fogo novo. Começa a enviar mais, mais, mais. Toda a igreja, toda a igreja, toda a igreja. Tem mais, Deus, se tem mais eu quero. Se tem mais eu quero. Se tem mais eu quero. 1, 2, 3, fogo! Fogo! Até transbordar. Receba! Derrama tua glória. Receba! Derrama tua glória. Por toda a igreja. Enche-me até transbordar. Por toda a igreja. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Toda a igreja, Pai. Levanta tuas mãos e receba. Levanta tuas mãos e seja cheio. Fogo. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Suba, suba, suba. Enche-me. Mais para Ele. Poder em o nome de Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Mais, visita Ele com fogo. Traga ela. Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me. Marcelo, fica no altar aqui, Marcelo. Até transbordar. Traga ela, traga ela. Glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Traga aquela menina. Levanta tuas mãos e receba. Traga ela, traga ela, traga ela, traga ela. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Cheia. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me, Deus. Levanta tuas mãos e adore. Deus, enche-me, Deus, enche-me. Levanta tuas mãos e adore, 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 adore. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê um fogo e um sacrifício. O Senhor disse a você: ser cheia do Espírito Santo.
As pessoas estão recebendo a unção. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Essa mulher vai ser cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Receba que tu tens sede. Receba, receba, receba. Ora, ora, ora. Tem fogo sobre ela. Eu quero. Deixa as pessoas no chão. As obreiras vendo o que aconteceu com essas pessoas aqui. Tem cura aqui. Eu quero te desafiar por algo. Eu quero te desafiar para algo. Nós vamos cantar um louvor. E eu quero que tu ore com alguém que está perto de você. Amém? Abençoe a vida dessa pessoa. Ore homens com homens e mulheres com mulheres. Faz uma oração, pastor. E nós vamos encerrar daqui a pouco. Que privilégio nós temos, Senhor, de te chamar de nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás em nosso meio. Obrigada porque tu é aquele que nos dá orientação. Tu é aquele que nós temos desejo diário de sermos teus amigos. Ah, Senhor, visita cada coração aqui, porque nós sabemos que cada coração que tu visita é um coração que passa a ser um coração curado, um coração regenerado, um coração habitável pela tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te agradecemos pela tua presença. Comece a orar com alguém que está perto de ti. Nos ensina, Senhor Jesus, a sermos dependentes de ti. Nos ensina, precioso Espírito Santo, a ouvir a tua voz. Nós te queremos tanto nessa noite. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Como nós te amamos. Nós te adoramos nessa noite. Ore camará xeré, camará soré, camará xeré. Nós exaltamos o teu santo nome nesse lugar. Só tu é capaz de transformar os corações nesse lugar. Só tu é capaz de restaurar os casamentos nesse lugar. Só tu é capaz de restaurar os sentimentos, os relacionamentos. Só tu é capaz de fazer com que aquele que está em depressão seja saudável. Só tu pode fazer, Senhor, aquele corpo enfermo ser saudável novamente. Nós te agradecemos, nós te honramos. Enquanto tiver pessoas no altar, deve ficar uma obreira próxima para ajudar as pessoas a levantar depois. Se for um homem, fica um obreiro, o homem próximo. Se for uma mulher, fica uma obreira próxima para ajudar as pessoas a levantar depois. Mas sempre no altar. Pode cantar alto, pastor. Pastora, ora a visitação de Deus. Qual o teu nome? Olha, igreja, a visitação de Deus. Fala bem alto. Yara, meu nome. O que estava passando com você?
Eu estava com depressão, tô com depressão, eu tava. Eu tentei botar fogo no galpão, eu ia me matar ontem. Tu queria se matar ontem. Sim, se não fosse a minha filha aqui, ó, que ela é da igreja. Essa hora eu não estava aqui. A igreja foi lá na tua casa. Foram. E eu quero saber de uma coisa, olha para mim. Depois desse enchimento, desse toque de Deus, esse sentimento ruim passou? Passou. Passou, esse sentimento passou. Que sentimento que tu tem agora? Fala bem alto. Um alívio no peito. Entrou o Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Grite aleluia. Meu Deus. Você pode levantar tuas mãos ao Rei de Jesus. Isso não passa em qualquer lugar. Você pode adorar mais alto nesse culto de Pentecostes. Pode encerrar a live. Vem, Mário. Vem receber. O Senhor está te dizendo: receba. Rabacandara. Traz o esposo, traz o esposo. Quem quando orar quer chorar na presença de Deus, levanta a mão. Pai, dá um coração quebrantado, dá um coração que lágrimas saem dos olhos com sinceridade, dá um coração apaixonado, dá um coração, Senhor, genuíno, dá um coração que te ama, que te busca a cada amanhecer. Levanta as tuas mãos para receber presente do céu. Senhor, imparte dons espirituais. Eu não sei que dom que tu está buscando. Se você quer expulsar demônio, quer curar os enfermos, eu não sei o que você quer, mas o Senhor te entregou, está entregando nesta noite coisas maiores. Meu Deus, o Senhor está dizendo agora para a igreja, preste atenção, o Senhor está dizendo para a igreja: é tempo de ver coisas maiores, é tempo de obras maiores, é tempo de mais de Deus. Obras maiores.